Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui também no YouTube. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Bom, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Agradeço pela presença de todos aqui essa noite para mais uma palestra nossa aqui da nossa querida Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. Só para lembrar, como de costume, muitos de vocês aqui já me ouviram falar isso várias vezes, vamos ficar com o microfone fechado para evitar o barulho, mas a interrupção, a pergunta, a participação de vocês é muito bem-vinda. Então, por favor, não percam a sua oportunidade, não percam a oportunidade de mandar a pergunta no chat ou preferencialmente levanta a mão aqui no aplicativo para participar e fazer perguntas. Essa noite vamos falar sobre a imposição da Constituição de Alienação Fiduciária e Garantia por instrumento público e seus desdobramentos. É a discussão que todos vocês aí devem estar acompanhando, alguns mais próximos, outros não. A notícia mais quente do dia é que foi submetido pela Alelo, Associação dos Administradores de Imóveis, a Abrainc, dos incorporadores, etc., um recurso contra a decisão monocrática que causou toda a situação. Mas a gente vai ter oportunidade de passar por tudo isso e acho que o nosso principal objetivo aqui é fazer dessa discussão uma discussão com lealdade intelectual, ou seja, trazendo os elementos legais que estão postos a respeito do tema e, a partir deles, ou à luz dessas disposições legais, olhar para os desdobramentos, porque existe regra, inclusive, que obriga que o agente público olhe para essas possíveis consequências dos seus atos administrativos. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito rica hoje. Estou aqui com o Mauro Antônio Rocha, nosso parceiro de academia e reconhecidamente um dos grandes nomes no Brasil de alienação fiduciária, estudioso do tema, escritor e se dedica demais ao assunto e com quem eu aprendo muito sempre. Mauro, eu tenho uma apresentação aqui muito sucinta a respeito do tema para ir começando para colocar aqui dar um norte para a nossa conversa, mas enquanto eu me viro aqui com o Teams e coloco a apresentação, se você tiver alguma coisa para falar para o pessoal, é sempre muito bem-vindo. Ok. Bom, primeiro eu gostaria também de cumprimentar a todos, né? Agradecer aí pela presença, tá? Nós estamos aqui pelo Teams, estamos pelo YouTube e estamos também pelo Instagram, né? Então, agradeço a todos vocês que estão aí nos assistindo. Essa é uma matéria, é um tema bastante interessante de ser discutido, que é um tema que atinge diretamente a todos nós, cidadãos, né? Nós temos discutido muitas questões de alienação fiduciária, mas que parecem meio distantes, né? Do nosso dia a dia. Esse não. Esse é bastante próximo. Por quê? Porque todos nós temos interesse em comprar uma casa própria, temos interesse em fazer um negócio financeiro com o banco, dar um imóvel em garantia e tal. E a exigência da escritura pública vai, de alguma forma, incrementar o custo desse negócio. Não é? Hoje já saiu lá uma deliberação do CNB sobre a cobrança. Eu não sei se você já viu. Eu vi. Chegou a ver, né? Sim. Que determina a cobrança. Então, eles já falam em cobrança de 2, 3 atos e coisas parecidas, assim, para fazer uma escritura de alienação fiduciária, uma escritura de compra e venda com alienação fiduciária. Então, isso vai atingir diretamente no nosso bolso, tá? Então, é um tema de alienação fiduciária, mas é um tema que pega diretamente em cada um de nós ou em cada um dos nossos clientes, não é? Para os quais nós prestamos serviço. Tá bom? Então, Marcos, fique à vontade aí para iniciar a sua apresentação, depois nós começamos aí as exposições. Vocês estão vendo? Me diga, Mauro, por favor, se você está vendo minha tela.
Estou vendo. Então, tá bom. Imposição da Constituição do IAF em garantia e seus desdobramentos. Isso. Uma coisa que eu tenho discutido com o Mauro, e antes de começar aqui, uma coisa que eu tenho discutido com o Mauro, e que muito pouca gente fala, e a movimentação do Tribunal de Justiça super recente, com o provimento, agora, acho que, salvo engano, o número 21 de 2024, que foi do dia 20/6, ou seja, 7 dias atrás, revela essa preocupação, mas de uma forma que eu diria velada. Não basta a gente dizer simplesmente que vai pagar mais o custo e o CNJ baixou a regra e a gente vai ter que fazer tudo por um instrumento público agora, etc. Tal. Mas a gente precisa pensar e provocar a reflexão a respeito do que está por trás disso, não nos interesses que levaram à mudança da norma. Eu não me preocupo tanto com isso. Isso é interessante até saber para você ter um contexto, mas é de menor importância para os fins acadêmicos de estudo do direito que a gente está se propondo a fazer aqui agora. Quais são esses fins? Olhar quais os riscos que decorrem desse tipo de situação, quais os riscos que decorrem desse tipo de interpretação. E ao chegar ao final da minha rápida exposição, vocês vão entender o que eu estou falando quando a gente fala que o Tribunal de Justiça está querendo remendar algo que me parece ser irremendável. E a gente vai chegar lá. Qual é o contexto da discussão? A relevância da forma para a aplicação das novas utilidades da alienação fiduciária, ou seja, a gente tem a alienação fiduciária em garantia que está lá no nosso ordenamento jurídico desde 97. Demorou um tempo para ela ser amplamente, para ela ganhar esse volume de grande utilização e tudo mais. Muito recentemente tivemos o marco legal das garantias, ou seja, mudanças importantes no contexto da F, mudanças importantes no âmbito dos negócios. Isso tudo, me parece, creio eu, coerentemente com o contexto de lei de liberdade econômica, com o contexto de prestigiar a liberdade do privado de fazer tudo aquilo que quiser, desde que a lei não proíba. E aí, eu sempre bato nessa tecla. Temos o ponto de convergência, um ponto de necessária convergência desse primado de direito privado com o direito público, onde o registrador só pode fazer aquilo que a lei o autorize. Então, temos o marco legal de garantias, etc. E aí, uma das questões importantes que a gente começa a analisar é o seguinte: quem aqui já não fez uma dúvida registral por conta de dispensa de certidão negativa de tributos federais para o registro de uma escritura? Eu já fiz umas 15 e em cada uma delas tem que olhar e falar assim, calma, não adianta botar mais do que 4.600 precedentes. Tem até norma da corregedoria dizendo aqui em São Paulo que o registrador não pode mais exigir. E por que o registrador continua exigindo? Segundo eles, porque é o texto da lei. E não está errado. Na verdade, incumbe a eles olhar para isso, sob pena de serem responsabilizados. E aqui é uma lei complementar que faz isso. É uma lei importante, é o Código Tributário Nacional. Tem a lei do INSS, da legislação previdenciária. Ou seja, o registrador, ele se baseia ele passa por cima, desconsidera uma norma administrativa, se baseando na lei, numa interpretação da lei. Nesse caso, ele passa por cima da lei, se baseando numa norma interpretativa da corregedoria, numa norma de serviço. Vejam que dicotomia. E aí a gente está falando o seguinte, a partir do procedimento de controle administrativo do CNJ, que está aqui na tela, de 2023, do julgamento desse provimento, foi editado, do julgamento da decisão desse procedimento de controle administrativo, foi editado, publicado o provimento 172 de 5 de junho de 2024, no qual foi concedido ou foi posto o prazo de 30 dias para as corregedorias se adaptarem a essa nova realidade. Da onde veio essa nova realidade? Uma das fontes, e talvez a fonte mais conhecida, as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Minas Gerais nas normas tinha uma regra específica dizendo que fora do SFH e do SFI, só por instrumento público.
alienação fiduciária em garantia só por instrumento público. Determinada empresa que com condições e tudo mais, questionou isso no CNJ, e o CNJ declarou válida essa regra do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito bem, essa decisão a respeito das normas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela valia para o Estado de Minas Gerais, e nela se confirmou o entendimento que, até muito pouco tempo atrás, era válido, salvo engano, na Bahia, no Piauí e em Minas Gerais. Tem mais um estado que eu não me lembro qual. Maranhão. Maranhão. Obrigado, Mauro. E a partir daí, uma advogada, uma pessoa física, num caso muito singelo e simples, levou mais uma vez essa discussão ao CNJ, num contexto de necessária pacificação do entendimento em âmbito nacional. Esse é o procedimento de controle administrativo 8242 de 2023, que está aqui na tela de vocês e que gerou a decisão, que por sua vez gerou o provimento. Aqui eu trouxe para vocês o artigo 38 da 9514, na exata redação e com o destaque feito por mim a respeito do trecho que gera toda essa discussão. Vocês conhecem esse artigo tão bem quanto eu. Tá bom. Então, sistema financeiro da habitação e sistema financeiro imobiliário. Vamos pontuar as questões todas, ou seja, sistema financeiro da habitação. Não há dúvida que os contratos firmados no sistema financeiro da habitação podem ser por instrumento particular. É a Lei 4.380 de 64. Que são esses contratos? Pensa num resumo que eu faço para mim, para que eu memorize. Aqui é o financiamento habitacional. Aqui são os 8.000 contratos que passam pela mão do Mauro Rocha todo mês de venda de apartamento. Compra e venda de apartamento, casa própria, etc. Esse é o sistema financeiro da habitação. Então, aqui não tem dúvida. Aqui o sistema está pacificado. Aqui é por instrumento particular, não alienação fiduciária. A própria venda do bem, a própria transmissão da propriedade do bem. Uma coisa que eu vou aqui parafrasear o Mauro. Muito advogado esquece que garantia é acessório. Parece uma definição tão básica, mas a gente precisa lembrar disso. Ou seja, no sistema financeiro da habitação, eu transmito a propriedade com um instrumento particular e, convenhamos, se eu puder transmitir a propriedade, que mal faço fazer uma alienação fiduciária em garantia. Tá ótimo. Então, no SFH não tem dúvidas. Não, pelo menos não é para ter dúvidas. E no sistema financeiro imobiliário? Sistema financeiro imobiliário é a Lei 9.514 de 97. Opa, qual é a lei da F? 9.514 de 97. Essa é a lei que institui o sistema financeiro imobiliário. Aqui começam os primeiros pontos de dúvida. Artigo 1º da lei, ela fala para que serve a lei. Ele é um artigo que contextualiza a lei. A lei é muito bem escrita, aliás, eu acho. Artigo 2º. É que ela depois ela foi picotada. Artigo 2º. Poderão operar no SFI, no sistema financeiro imobiliário, já fizeram uma diferenciação, hein? Sistema financeiro de habitação e sistema financeiro imobiliário. Caixa econômica, banco comercial, banco de investimento, carteira de crédito imobiliário, sociedade de crédito, companhias hipotecárias, se é que existe alguma ainda, mas existe o que elas se tornaram hoje e tudo mais, e tudo que outras entidades a critério do Conselho Monetário Nacional. Tudo bem. Quando eu olho para esse artigo 2º e percebo que no artigo 3º ele está falando que as companhias securitizadoras de crédito imobiliário, instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e sua emissão e colocação no mercado financeiro de certificados recebíveis imobiliários, poder emitir outros títulos, realizar negócios, prestar serviços compatíveis com suas atividades. Ou seja, o que eu estou falando aqui no artigo 3º? As companhias securitizadoras. Eu vou fazer a antecipação dos recebíveis de uma alocação, essa vai distribuir, tem a distribuidora de títulos, etc. Isso dá uma ideia para mim que, apesar de estar na mesma lei, falando de operações imobiliárias, elas não fazem parte da operação do sistema financeiro imobiliário. Esse é um primeiro ponto de atenção e de cuidado.
Por quê? Uma securitizadora, eventualmente, que fazia normalmente todas as suas garantias, a alienação fiduciária de garantia de bem imóvel por instrumento particular, pode ser que alguém questione hoje se ela é ou não do sistema financeiro de imobiliário por conta desse artigo. E vejam que interessante. O próprio artigo 39 da 9514 fala: as disposições da Lei do Sistema Financeiro da Habitação e as demais disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, ou seja, a lei principal, a 45, a 4380, e os decretos, a regulamentação e tudo mais que gira em torno do sistema financeiro da habitação, não se aplicam às operações de crédito compreendidas no sistema financeiro imobiliário que se refere a essa lei. Essa redação é de 2023. Esse artigo, o que ele me parece ter feito, ele destacou, separou com ainda mais clareza um sistema do outro. Regras próprias para um, regras próprias para o outro. Isso é importante a gente ter em mente. Código Civil de 16. Que estão falando das leis. Qual é o fundamento legal? Artigo 108. Todo mundo aqui já ouviu falar desse artigo, já falou 1000 vezes. Não dispondo a lei contrária, a escritura pública é essencial, a validade dos atos, etc. Mas o nosso Código Civil é de 2002. Qual era a redação em 16? Aí a Geórgia deve estar pensando assim, o Mark está viajando. O que ele está falando no Código de 16? Lembre, a lei do sistema financeiro da habitação é de 64, do sistema financeiro imobiliário, que implementou a alienação fiduciária em garantia, é de 97, todas elas no âmbito da vigência do Código de 16, que vigorou até 2002. O Código de 16, e eu coloquei aqui o texto taxado para que ninguém pegue essa minha apresentação depois e fale de texto de lei que não está em vigor, já tinha essa redação desde 1952, ou seja, é da substância do ato a escritura pública. E vejam o inciso 2, dos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 50 mil cruzeiros, excetuado o penhor agrícola. Já se conheciam várias modalidades de garantia, decidiu-se lá em 1952 excetuar o penhor agrícola por uma obviedade que igualmente se aplica hoje para todas as operações de crédito no agro. Não existe financiamento de habitação ou um financiamento com uma carteira tão líquida ou tão possível de ser líquida e tão fácil de entender para outros ramos. O loteador não consegue financiar a venda de lote na caixa. O agricultor não consegue financiar com a mesma facilidade a compra de insumos ou a compra de uma nova fazenda ou a compra de equipamentos. Tem outros tipos de sistema. E assim, tanto pode ser o Banco do Brasil, que é um notório financiador do agro, quanto o Mark Stauder da TVM. Eu sou investidor, eu financio os caras, eu sou autorizado a funcionar, mas eu sou uma instituição não financeira. E eu financio o agronegócio. Então, assim dizia o código de 16 e ali diz o código de 2000, nosso código atualmente em vigor. Vamos voltar um pouquinho agora para a lei do sistema financeiro da imobiliário. Voltando para a lei do sistema financeiro imobiliário, olha o que aconteceu com o nosso querido e estimado artigo 38. No começo, os contratos, ele dizia que os contratos aplicados da aplicação dessa lei, quando celebrados com pessoa física beneficiária da operação, poderão ser formalizados por instrumento particular, não se aplicando a norma do 134.2 do Código Civil. É o que todo mundo queria, um dispositivo legal com essa clareza. Aí mudaram. Os contratos de compra-venda de financiamento, alienação fiduciária com mútuo, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cessão de crédito, garantia real e bem assim, quaisquer outros contratos resultantes da aplicação dessa lei, mesmo aqueles constitutivos ou translativos dos direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por instrumento particular, a ele se atribuindo o caráter de escritura pública para todos os fins de direito, não se aplicando à norma do 134.2. Confesso para vocês que eu estava bem satisfeito com a redação do artigo 38, o anterior. Essa segunda redação de 2021, eu acho que falou muito, não precisava ter falado tanto, mas ainda assim, muito bom. E em 2004,
já na vigência do novo código. Os contratos, aí tornou-se, né, os contratos de compra e venda com financiamento de alienação fiduciária, desculpa, isso vigorou até 2004, né? O artigo 38, na redação alterada pela lei de 2001. Arrendamento mercantil, cessão, etc., poderão ser instrumento particular, a eles atribuindo o caráter de escritura pública para todos os fins de direito. Deu uma enxugada no 38. Eu gostava da redação original, essa terceira redação, ela, tudo bem. Nenhuma delas me incomoda, aí veio o atual, desde 2004, alterado pela Lei 17076, perdão, dizendo que os atos e contratos referidos a essa lei, os resultantes de sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública, ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. Está posta a discussão. Vocês percebem como é, no mínimo, legítima e real a dúvida a respeito da interpretação desse artigo? Olhando para ele isoladamente. Eu fico com dúvida. Eu confesso para vocês, eu fico com dúvida. Aí a primeira pergunta que eu faço é: que raio de instrumento que tem efeito de escritura pública? Aí eu vou me socorrer da lei. Eu olho na lei 64, falo, pô, isso aqui é óbvio, mas está claro que ali não se aplica. Aí eu olho para a própria 9514 e começo a ficar com dúvida, porque e as entidades não financeiras, e aquelas securitizadoras, as que não estão lá no parágrafo 2º? Esse é um ponto de atenção. Por isso que eu falei para vocês, vamos tentar ter essa discussão com lealdade intelectual. Então, para mim, a dúvida existe mesmo. Só que não me parece ser esse o espírito da própria lei e de todo o nosso contexto jurídico. Não adianta a gente olhar para esse artigo 38 de forma isolada e querer entender o nosso sistema jurídico. A gente precisa olhar para o Código Civil, para a Lei de Registros Públicos, para a Lei de Liberdade Econômica, para a Constituição, para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde lá diz que se prestigiará a vontade das partes, etc. E a Lei de Liberdade Econômica, que fala isso com muito mais clareza, e por aí vai. O que eu estou falando aqui também? Ou seja, quando eu falo da norma de interpretação do direito brasileiro, eu vejo lá no artigo 20 que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Vamos imaginar, por hipótese, que, hoje então, voltando para o primeiro slide, né? Hoje então, a gente tem um provimento em vigor e as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados estão editando suas normas para se adequar a essa norma do CNJ. No entanto, se não foi ontem, foi antes de ontem, a Lelo, a Abrainc e outras entidades apresentaram recurso para essa decisão. Eu acho assim, que isso aqui é minha opinião particular, mas talvez tenha sido tarde demais. Porque se eles tivessem tido a mesma diligência, o mesmo cuidado no andamento do processo que gerou a decisão, talvez a decisão teria sido diferente. Mas então tem um recurso agora e conforme aí me fugiu a palavra, desculpa, eu vou lembrar, mas conforme a tramitação normal desse tipo de recurso, agora é o plenário do CNJ que vai decidir. Ou seja, decidir o quê? Decidir se a decisão monocrática do relator ela fica válida ou não. E aí... Não é monocrática, não, é unânime, hein? Mas a decisão unânime do plenário. Mas a decisão que levou ao provimento não era monocrática? Não. A primeira decisão, sim. A segunda decisão, agora do pedido de providências, foi uma decisão unânime do plenário. É isso, Mauro. Obrigado por... É verdade, obrigado por me corrigir. É isso mesmo. Então, o que então reduz deveras as chances de êxito. Agora eu entendi o que você estava me falando na conversa antes da palestra. Tá certo. Ou seja, as chances desse recurso ter o efeito que se espera, elas estão, para mim, reduzidas a zero. Tá bom. Existe uma questão interessante também, que vocês têm que eu quero que vocês lembrem, antes de passar para o próximo slide. Que a nossa Constituição estabeleceu ambientes para determinados atos. Estou usando aqui a terminologia menos jurídica possível para falar que quem interpreta a norma infraconstitucional
e dá a essa interpretação, ou pode dar a essa interpretação, um caráter vinculativo, um caráter até para a administração pública, mas um caráter orientativo para o Brasil, para o judiciário, para todos os jurisdicionados, é o STJ. Com relação às questões constitucionais, é o STF. Então, horas bolas, se existe aqui uma questão de interpretação desse artigo da Lei 9514, o CNJ pode fazer isso? Não sei, talvez não. Eu acredito que não. E me parece que isso seria uma afronta ao nosso sistema constitucional. Quando eu olho agora, vejam que interessante, quando eu olho para o provimento 21, de 20 de 6 de 24, aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eles mudaram o artigo 229. O artigo 229 era aquele que falava instrumento particular, bora, nenhum problema. E aí eles estão falando exatamente a redação colocada no provimento do CNJ. Só que aí eles deram mais um passo, e um segundo passo e um terceiro passo, que é o item ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E que eu chamei a atenção de vocês no começo da palestra. No começo da nossa conversa, na exposição. O disposto no 229 exclui as demais exceções à exigência da escritura prevista no artigo 108 do Código Civil. Não precisava ter falado isso, mas tudo bem, já que você... Esse já foi corrigido. Não exclui isso. Não exclui, já foi corrigido. Não exclui as demais exceções, tudo bem. Isso. Mas como eu disse, eu não precisava fazer isso, porque a lei já diz isso, tudo bem. Aí eles falam, os contratos referidos no artigo 38 da 9514, celebrados por instrumento particular antes da vigência do provimento, então, regulando os efeitos dessa decisão no tempo, olha que interessante. Então, modulando. Serão admitidos com força de escritura pública. Glória a Deus, como diria Cabo da Ciolo. Temos aqui a Corregedoria do Geral de Justiça do Estado de São Paulo falando assim, não, eu dou força de escritura pública. Cara, eu não estou louco. Eles não podem fazer isso. A data da celebração do instrumento particular para efeito de incidência do item anterior poderá ser demonstrado pelo reconhecimento de firma de qualquer das partes ou por outro meio de prova que se mostrar idôneo para essa finalidade. Ou seja, aquele empréstimo que eu fiz para comprar cerveja com o Mauro e dei minha casa em alienação e fiduciária, a gente fez um instrumento particular, que a gente assinou lá atrás, eu vou provar por testemunhas que ele vai valer. Minha nossa, que bagunça. Tudo bem. Voltando aqui, parando de fazer o desabafo, qual a preocupação que revela isso? Vamos pensar o seguinte, todo mundo sabe que se eu vou chegar para o Mauro e falar assim, Mauro, eu vou viajar, eu vou embora, você quer comprar meu apartamento? Quero. Aí a gente está ali tomando a cerveja mesmo, porque eu já fiz um empréstimo para comprar cerveja, etc. E eu escrevo no papel do bar ali, falando, ó, eu, por esse instrumento, na melhor forma de direito, vendo como de fato vendido tenho para o Mauro. Beleza. Esse negócio jurídico existe? Claro que existe, ele está escrito. A Geórgia, a Juliana, o Kikunaga, qualquer um vai pegar isso aqui e falar assim, bom, o Mark vendeu, mas pô, esse negócio é válido? Não, não é válido. Porque apesar do Mauro ter a vinculação dele com a Caixa Econômica Federal, etc., tudo mais, ele não é a instituição que interveio no contrato. Então, por que não é válido? Porque ele não está revestido da forma prescrita em lei, que é a forma pública, não tenho dúvida. Por isso que eu até brinquei que foi um empréstimo da cerveja. E se ele não é válido, ele nunca vai poder alcançar a sua eficácia. Significa dizer que ele é nulo de primeiro direito, de pleno direito. Então, vejam que interessante, onde eu quero chegar. Os mesmos argumentos que levam, a decisão do CNJ poderiam levar. Assim, tem duas situações. Eu vou começar pela que eu pensei primeiro. Poderiam levar um terceiro credor, aquele mesmo devedor fiduciante, a questionar aquela alienação fiduciária em garantia para cancelar por nulidade, porque ela tem vício de forma, para que aquele bem dado em garantia volte ao patrimônio daquele devedor fiduciante.
e assim esteja apto para ele penhorar, levar, instaurar um concurso de credores, etc. Em algumas discussões, quando isso foi dito, eu complementei e dizia o seguinte: eu falei, ó, ou um terceiro, que é credor quirografário daquele devedor fiduciante, pode muito bem fazer isso, ainda que para criar confusão. Não sei se não sei avaliar as chances de êxito disso aí, mas se é para criar confusão é possível. E o próprio devedor fiduciante, eu duvido muito. Disse eu, porque seria alegar a própria torpeza, dizendo, olha, aquele contrato que eu fiz com você, Maurão, você me emprestou a grana, tudo tal, mas cara, o CNJ disse que é nulo, não está na forma pública, eu vou cancelar ele judicialmente para que eu me libere meu imóvel dessa garantia. Eu continuo devedor de você. Eu estou falando de uma operação acessória da principal, que é o empréstimo que você me fez. Continua seu devedor, mas você perdeu a garantia e agora você vai se matar com os meus outros credores aqui para resolver isso aí. Acho muito difícil, achava muito difícil. Quando as pessoas com quem eu falava assim, você não está entendendo, as pessoas são malvadas, as pessoas são mal intencionadas e, sem dúvida alguma, para criar confusão, o próprio credor poderia fazer isso, a gente não duvida. Isso eu não vi acontecendo ainda. Os pontos de atenção, para a gente, acho que, abrir aqui o leque e eu passar logo a palavra para o Mauro. O recurso que será apreciado pelo plenário do CNJ. Um recurso muito bem escrito, já deve estar nos grupos de WhatsApp aí, do nosso, da academia ou de tantos outros. A gente pode circular para quem quiser também, mas existe essa preocupação, e aqui o Mauro chamou a atenção aqui já, de já ser uma decisão unânime do plenário do CNJ. A questão das custas. Ah, Mark, mas você está chorando de barriga cheia, porque, pô, isso aí muitas vezes custa, você põe aí 50, 100 mil reais a mais numa operação e tal. Eu confesso que eu também pensava assim, mas até eu chegar e calcular os emolumentos de uma operação, por exemplo, onde o Mauro, produtor rural, faz um empréstimo comigo para fomenta a produção dele, etc. E ele me dá em garantia as 84 fazendas que ele tem, 84 matrículas. Não são necessariamente imóveis rurais distintos, mas são 84 matrículas. Eu vou atribuir valor para cada um, eu vou fazer AF e tudo mais. Cada uma dessas vai ser um ato. E aí um cálculo, falo assim, Maurão, essa escritura vai custar 1.950.000. A escritura ou as escrituras, tanto faz, porque a gente sabe como elas são cobradas, vai custar 1.950.000 reais. Aí o Mauro fala assim, ó, 1.950.000 reais, eu trago você aqui por 100 mil reais, eu trago você aqui para Tocantins na minha sede, a gente faz a escritura presencial aqui. Já que é para fazer escritura, você não quer fazer outra garantia? Porque acho que por 1.900 eu consigo uma fiança bancária. Que o Mauro tem um track record de banco, um crédito, um score, né, de banco fantástico. Chega a pensar nisso. Fala assim, não, essa garantia para esse valor vai me custar 2 milhões. Então vamos lá em Tocantins fazer essas escrituras? Vamos. Quanto que custou a escritura? 250 mil reais. De acordo com a tabela de emolumentos lá. E em Santa Catarina, menos ainda. E aí, ou seja, tem que se adaptar, porque de fato, nesse caso específico, quase 2 milhões de reais de custas de escritura inviabilizaria a operação. E aí, chamar a atenção para vocês para esse arremedo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que revela essa preocupação com a nulidade. Vejam, ele tenta se criar um efeito ex nunc para essa decisão. O que, para mim, se é vício de forma, se eu tenho um problema no título, é nulidade. E nulidade, eu diria até, assim, de novo, né, os mais letrados no assunto poderiam ter uma opinião um pouco diferente de mim e dar uma solução técnica mais adequada do que a que eu vou dar para vocês agora. Mas se a gente pensa que nulidade tem efeitos, o efeito de uma nulidade nunca seria ex nunc, ele seria ex tunc, ou seja, porque aquele negócio nunca existiu.
Agora, o próprio fato daquele negócio nunca ter existido me faz pensar que eu não preciso me preocupar se o efeito ex nunc é ex nunc, eu simplesmente retiro ele do mundo jurídico, aquilo não aconteceu. Ou seja, os efeitos são para frente e para trás de qualquer forma. Era isso que eu queria colocar para vocês de começo aí da história. E, Mauro, passar a palavra para você, que eu já demorei muito, me alonguei muito, peço perdão. Foi ótimo. Muito bem. Você colocou questões aí bastante importantes. Eu, ultimamente, assim, para analisar a alienação fiduciária, eu tenho sido bastante cartesiano, né? Porque eu acho que a bagunça está tamanha que você não consegue acompanhar com vistas apenas ao estudo e à análise da lei e da jurisprudência. Muito bem. Você falou da questão, vamos começar com a questão da TJ. E eu vou voltar lá a 1964, com a Lei 4.380. Certo? 1964. Provavelmente, só eu aqui na sala estava vivo nesse momento. Não é? Todos os demais não tinham nascido ainda. Provavelmente, ninguém voltou, e ninguém tem esse interesse de voltar e fazer a leitura da Lei 4.380. Então, eu vou fazer a leitura aqui, vou falar de uma coisa que eu tenho falado há 30 anos, mas não repercute nunca, né? Eu falo e repercute. Vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui o artigo 61, parágrafo 5º da 4.380. Que, aliás, nem é tão velho assim, é de 1966, tá? Portanto, ele já vem depois da lei. Bom, os contratos de que forem parte o BNH ou entidades que integrem o sistema financeiro da habitação, bem como as operações por determinação da presente lei, poderão ser celebrados por instrumento particular, vírgula, os quais poderão ser impressos não se aplicando aos mesmos as disposições do artigo 134.2 do Código Civil, atual artigo 108. Atribuir-se o caráter de escritura pública para fins de todos os direitos aos contratos particulares firmados pelas entidades até a publicação desta lei. Aí eu volto aqui. Muito bem. O artigo 61 da lei disse que o contrato do BNH ou das instituições são contratos com força de escritura pública? Não disse em momento nenhum. Né? Ele diz assim, os contratos firmados até a presente data, aos contratos firmados até a presente data, dá-se atributos de escritura pública. Ok? Muito bem. Era essa a situação, era essa a solução que o Tribunal de Justiça de São Paulo ou o CNJ deveria ter dado. É o seguinte, a partir de hoje, a alienação fiduciária é só por instrumento público. No entanto, aqueles instrumentos firmados até esta data, a eles se atribui o caráter de escritura pública. Está resolvido. Mas não foi dito. Então, há um confronto aí, muito claro. O CNJ decidiu que instrumento particular não será registrado. Não, a alienação fiduciária e os contratos que compõem lá a operação não podem ser feitos por instrumento particular. Vem o TJ e diz assim, podem sim, até o dia 5 de junho. Não faz sentido, né? Isso aí vai ter que ser resolvido e eles vão resolver, não é problema meu, é problema deles. Tá? Mas muito bem. Aí eu vou voltar ao início da conversa e perguntar assim, afinal, o que é um instrumento particular com força de escritura pública? Alguém tem uma definição disso? Alguém conhece uma definição sobre isso? O que é? Ninguém sabe. Certo? Aliás, quais são os efeitos da escritura pública que são atribuídos ao instrumento particular? Alguém pode me dizer quais são esses efeitos? Não é fácil.
Eu não sei, ninguém sabe. Eu diria assim, olha, eu posso ver dois efeitos diferentes. Um efeito de natureza, vamos chamar assim, não é corretamente, tecnicamente correto, mas vamos chamar assim, de natureza administrativa. Ou seja, a força no instrumento particular frente ao registro de imóveis, frente à lei de registros públicos, certo? Então, eles poderão ser admitidos ao registro público porque a lei diz que eles podem ser admitidos, não é? Agora, do ponto de vista jurídico, mesmo, quais são os efeitos? Não sei. É o efeito de não estar limitado pelo artigo 108. É só esse que eu posso vislumbrar numa análise disso aí. Não é? Então, no que o instrumento particular chamado com força da escritura pública se diferencia dos demais instrumentos particulares que nós nos deparamos todos os dias? Não é? Qualquer contrato, qualquer ajuste, qualquer pacto pode ser feito por escritura pública ou por instrumento particular. Não é? É uma escolha das partes contratantes. Ok? Agora, se eles podem ser feitos por instrumento público ou particular, esse particular tem força de escritura pública? Claro que não. Nem se imagina um argumento desse. Tá certo? Então, nós precisamos diferenciar o que é o instrumento particular com força da escritura pública e o que não tem força da escritura pública. A única forma que eu consigo diferenciar é este será aceito a registro, aquele não será aceito. Bom, mas aquele nem precisa de registro. Ok, mas se precisasse, não seria aceito. Tá? Muito bem. Então, esse é um problema. Definir essa questão já é um problema. A coisa deveria ser mais fácil. Olha, pode ser feito por instrumento particular. Ok. Lá em 66, o legislador foi esperto. Olha, pode ser feito por instrumento particular. Só que essa lei foi feita 2 anos depois da criação do BNH. Então, o BNH já estava contratando desde 64, 65, 66 por instrumento particular. Tá? Então, a lei diz assim, tudo bem, pode ser por instrumento particular, e vamos corrigir o passado? Vamos. Dá-se aos contratos aos contratos firmados até esta data, caráter de escritura pública. Então, esses contratos poderiam ser levados a registro e regularizados. Ok? Muito bem. Agora, qual é a origem de toda essa confusão? A origem de toda essa confusão é a Lei 9.514 e os donos da Lei 9.514. Quem são os donos da Lei 9.514? São as instituições financeiras, são as entidades representativas da Lei 9.000, das instituições financeiras. Eles cuidam da Lei 9.514, eles fazem as alterações que entendem necessário e, notadamente, e eu tenho falado isso há mais de 15 anos, quem me acompanha sabe, né? Toda vez que mexem mal, escrevem mal, não sabem redigir lei, não sabem redigir um artigo de cunho jurídico, de cunho legal. Tá? Então, vamos lá. Você falou, a relação original, lá de 1997, era excelente. Não é? Pode ser feito por contrato particular, certo? Não se aplicando o artigo 134 ou o atual 108. Então, não se aplica o quê? As limitações do 108. Não se aplica o quê? A exigência da escritura pública ou as limitações lá de 30 salários mínimos e tal, aquela coisa toda. Ok? Muito bem, estava muito bem escrito. Mas, evidentemente, o pessoal do notariado não ficou satisfeito com isso. Tá? E desde 2000, 2001, começaram a bater nesse artigo 38, através
dos seus especialistas patrocinados, né? Aqueles que eu chamo de especialistas patrocinados. Começaram a bater na 38, dizendo assim: sim, mas a alienação fiduciária pode ser feita por contrato particular, mas o contrato de compra e venda não. Certo? Os demais contratos que implicam na transmissão de propriedade não pode, porque a lei diz que não pode. Muito bem, então vamos mudar isso aí. Aí veio a primeira mudança, que veio para quê? Para explicitar quais eram os contratos que poderiam ser realizados junto com a alienação fiduciária e que estariam incluídos na lei, né? Que a lei diz lá, os contratos aqui referidos ou a eles vinculados, né? Muito bem. Então veio lá e alterou. Deu lá uma porção de hipóteses de contratos, mas manteve a possibilidade de excluir das limitações do artigo 34. Não foi isso mesmo? A segunda redação manteve igual, né? Isso. Na terceira redação, já vacilar. Na terceira redação, já colocaram lá que a lei dá a esses contratos o efeito de escritura pública. Né? Que, como eu disse agora há pouco, não quer dizer absolutamente nada, mas ainda assim compreensível. Tá? No entanto, chega lá em 2004, por algum motivo, vai lá um inteligente e muda novamente o artigo 38 e dá a seguinte redação: os atos e contratos dessa lei poderão ser celebrados por escritura pública ou instrumento particular com efeitos de escritura pública. Qual é a lei que dá aos contratos da Lei 9.514, da própria lei, efeito de escritura pública? Só uma pergunta. Quer responder, Marco? Está desligado. Tá Desculpa, agora que eu vi. Alguém se habilita a responder? Jorge, você está aí ouvindo atentamente. Ninguém vai Posso responder. fazer um comentário, Mauro? Claro. Fala, Boa noite a todos. Primeira questão aqui que eu acho que eu queria levantar. Eu quero que você responda a minha pergunta primeiro. Responde a pergunta primeiro. Pode repetir a pergunta? Qual a lei que dá aos contratos da Lei 9.514 efeitos de escritura pública? É o próprio artigo 38, que permite a transferência à constituição de direitos reais por instrumento particular. Por quê? Essa é a questão. O artigo 38, ele excepciona, afasta a exigibilidade da escritura pública. Por quê? Porque a lei autoriza expressamente o instrumento particular. Então, o que eu queria dizer é exatamente a redação que afasta a escritura pública. E isso está previsto aonde? No artigo 1º, no artigo 108, primeira parte do Código Civil. O Código Civil, quando ele traz lá o artigo 108, ele tem uma redação diferente da redação do artigo 134 do Código Civil 16. Por quê? Porque ele é composto de duas partes. O artigo 108 do Código Civil atual, ele é composto de duas partes. A primeira parte, antes da vírgula. E a segunda parte, depois da vírgula, quando ele fala, não dispondo a lei em contrário. Essa é a primeira parte do Código Civil. Ou seja, em todas as hipóteses que a lei permitir a faculdade de instrumentalização, seja por instrumento particular, seja por escritura pública, você automaticamente afasta a exigibilidade da escritura pública. A segunda parte do 108, ela exige 4 requisitos para que você exija a escritura pública. 4 requisitos. Primeiro requisito, omissão da lei em relação à forma. Segundo,
negócio jurídico imobiliário. Terceiro, esse negócio jurídico imobiliário tem que ter objetivo de constituir direito real sobre coisa alheia, transferir, modificar ou extinguir direito real sobre coisa própria. E o imóvel tem que ser superior a 30 salários. Ou seja, vamos lembrar que na leitura do artigo 107 do Código Civil, que é a mesma redação do artigo 120 do Código Civil 16, é a mesma redação, ele vai falar o seguinte: a validade da declaração de vontade, ela não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente exigir. Ou seja, para que você exija a escritura pública, eu tenho duas hipóteses. Primeira hipótese, previsão expressa da norma, exigindo escritura pública, como é o caso, por exemplo, da superfície. A escritura de superfície ela é obrigatória. Por quê? Porque o artigo 1369 do Código Civil exige. A Constituição de Renda, ela exige escritura pública. O Pacto Territorial exige escritura pública. Agora, a segunda hipótese que eu vou exigir escritura pública é aquelas hipóteses que se enquadram nos 4 requisitos do artigo 108, segunda parte. E o que acontece no dia a dia, Maurão, que a gente consegue observar? Ninguém fala do 108 dividindo a primeira parte da segunda parte. Esse é o detalhe, né? Então, o que eu quero agregar, que eu queria falar quando o Mark comentou sobre a questão dos porquês da possibilidade de instrumento particular para alienação fiduciária, Mark, lembra comigo que a 9.514/97, se você for fazer uma leitura, ela é uma norma cogente. Por quê? Porque o artigo 24 ele traz todos os requisitos do contrato de alienação fiduciária. Ou seja, se a norma é uma norma engessada, o legislador fez isso de forma proposital. E por quê? Para facilitar o alcance e a amplitude da norma para buscar o maior número de negócios imobiliários envolvendo alienação fiduciária. Então, isso é a mesma lógica da lei de locação. Por que eu permito a forma livre, a forma não defesa na locação? Porque a norma é cogente, porque a norma é engessada. Então, essa história da segurança jurídica é uma narrativa criada, do meu ponto de vista, é uma narrativa criada. Veja, todos os requisitos têm que estar no contrato. Então, o contrato particular de alienação fiduciária, ele traz todo o procedimento de execução, todas as previsões. Aí vem a pergunta, e na escritura pública? Também. O que vai mudar uma coisa da outra? O que vai mudar? Vai mudar, a forma. Teoricamente falando, o que vai mudar é a imediação notarial feita pelo tabelião de notas para assegurar a livre manifestação da vontade do devedor fiduciante. Então, assim, é isso que vai mudar. Então, me parece, Maurão, que realmente há um defeito grave no provimento 172 quando ele ignora a permissão legal prevista no artigo 108, primeira parte, que deve ser lida em conjunto com a lei de alienação fiduciária. Então, é a mesma história do compromisso de compra e venda. O 1417 faculta a forma. Essa é a contribuição que eu queria trazer para vocês. E veja que interessante, Mauro, só para complementar. O mesmo argumento usado pelo Kikunaga, que não faz sentido, que disse o Kikunaga, e eu concordo, que é uma narrativa, ele conflita com a situação do SFH e do próprios outros contratos do SFI. Porque se é necessário que passe por o tabelião, e essas operações que são um grande volume de operações, então essas sim deveriam estar sob a tutela do tabelião. E um último comentário. O mais grave nisso tudo, e eu fico ainda mais chateado de ser relembrado pelo Mauro de que isso é uma decisão unânime do colegiado, acatando a decisão do ministro, é quando ele fala que da imprescindibilidade da tutela pública nos negócios privados. Esse é um momento horroroso da nossa história. Quando o ministro fala isso,
é que eu percebo, eu pelo menos acho, sinceramente, que eu estou perdendo um pedaço da minha liberdade. É assim que a coisa, é assim que as ditaduras se formam. Tenho certeza de que a alemã, da social-democracia alemã da década de 15 do século passado, passou por esses momentos onde falou assim, não, não, o Estado sabe melhor o que é bom para você, então confia que eu vou te dizer o que é. E aí a gente começa a ter esse tipo de problema. Perfeito. Então, A Lúcia está com a mão levantada, Mauro, se você quiser dar a palavra para ela agora ou depois. mas eu queria, antes da Lúcia... Vai, Lúcia, fala, Lúcia. Boa noite a todos. Boa Tudo noite. bom? Tudo Excelente bem? debate, muito obrigada mesmo. Tá incrível. Eu só gostaria de só colocar uma questão que o Marco acabou de levantar, da tutela, né? Da garantia da boa-fé e etc. Eu tive um debate outro dia lá na EPM, na Escola Paulista de Magistratura, com o Tabelião, e a pergunta que eu fiz a ele, aplicando a hipótese daqueles financiamentos em loteamentos, onde estão feitos os compromissos, os instrumentos particulares com força de escritura, e que eles são obrigatoriamente levados a registro a minuta, por conta da lei de loteamento que exige a minuta. Então, o que eu perguntei a ele foi, ok, então você não tem uma segurança jurídica advinda da qualificação registral? Há necessidade, então, do tabelião? Isso é um contrassenso, porque já existe a qualificação registral. E outra coisa também que eu verifiquei, eu nunca vi, eu desconheço qualquer questionamento de uma alienação fiduciária ou uma negociação feita porque era um instrumento particular. Eu não sei se vocês conhecem isso, eu desconheço. Eu nunca vi o questionamento. Pode ser questionamento de cláusula, pode ser questionamento de notificação. Agora, questionamento de que a negociação ou a operação existiu algum vício, alguma nulidade por ter sido um instrumento particular e não um instrumento público, nunca vi. E, finalmente, uma pergunta que eu lanço, que eu me fiz desde o primeiro dia. Afinal, o CNJ tem competência para alterar uma lei federal? Porque pela Constituição Federal, não. E aí eu jogo isso para vocês e desculpa a interrupção e agradeço imensamente que está demais. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Lúcia, a sua colaboração, a sua participação. Tá? E eu vou responder a sua pergunta daqui a pouco, mas eu queria primeiro continuar com aquela minha primeira pergunta, né? Que o Kibunaga, como um peixe grande, ele já mordeu o anzol, né? Com a bocona dele. A minha pergunta era... Aliás, nem lembro mais qual era a pergunta. Qual era a pergunta? Qual é a lei que determina o... Exatamente, exatamente. Então, até o dia 29 de dezembro, 30 de dezembro de 2004, nós tínhamos, na Lei 9.514, a origem da força de escritura pública do contrato particular para as operações nela realizadas, né? Realizadas a partir da lei. A partir de 30 de dezembro de 2004, nós já não temos mais. Eu estou falando de interpretação. É por isso que eu falei do Kibunaga que ele mordeu, né? Ele passou 10 minutos dando a interpretação dele, perfeita, correta, e eu sigo com ele. Só que a redação atual deu ao intérprete a possibilidade de entender que poderão ser celebrados, 1, por escritura pública, 2, por instrumento particular com efeitos de escritura pública. Quando nós falamos de contrato particular com efeito de escritura pública, nós estamos falando de algo que tenha origem numa lei, certo? Então, do BNH, Lei 4.380, dos instrumentos societários, a lei das SA e assim por diante. No nosso caso aqui, qual é a lei que dá ao nosso contrato a força da escritura pública? Nenhuma, porque a própria lei, onde se tinha atribuído esse efeito, ou esses efeitos, esqueceu de falar novamente desses efeitos. Então, como diz o CNJ, nós temos aqui, ó, escritura pública
ou instrumento particular de escritura pública. É escritura pública? Não. O que é? Instrumento particular. Qual é a lei que dá a ele efeito de escritura pública? Não tem. Se não tem, o CNJ tem uma certa razão na sua decisão. Embora ele tenha jogado no lixo toda uma história de 20 e tantos anos, não é? O contrato particular está na essência da alienação fiduciária, não é? Está na estrutura. A alienação fiduciária foi criada para ser um instrumento de garantia célere, ágil e de baixo custo, não é? E o baixo custo, nós vamos considerar aí o custo da escritura pública. Então, não se discute, é o espírito da lei. A lei veio com esse espírito. Nós queremos o quê? Ela veio para destravar negócios financeiros de crédito imobiliário, destravar os negócios do mercado imobiliário, tá? Então veio com esse fundamento, com esse espírito. Chega depois de 20 e tantos anos, vem o CNJ e diz assim, não pode. Por quê? Por uma questão semântica. Porque a lei foi alterada e a lei me dá a interpretação de que tem que ser uma coisa ou outra. E que o contrato particular não é nenhuma e nem outra. Tá? Porque não é escritura pública e nem tem efeitos de escritura pública garantidos por lei, porque não tem nenhuma lei que diga isso. Por isso que eu disse no início, acho que nós estamos conversando, Marcos, que eu só vejo uma solução para isso. É a solução legislativa. Agora, quem vai ter a força para mudar? Que quem tem força para mudar a Lei 9.514 é a FEBRABAN e a ABCIP, certo? Sempre é delas a iniciativa. Nesse caso, elas não são atingidas. Pelo menos não teoricamente, não é? Porque em algumas operações de crédito comercial, elas são atingidas também. Certo? No crédito do imobiliário, crédito imobiliário, não. No crédito do SFI, não. Tá? Mas no crédito comercial, guarda-chuva, crédito rotativo, não sei o quê, essa discussão nós vamos ter que ter ainda. Porque me parece que também foram excluídos, a menos que se considere a instituição como instituição, e não como instituição integrantes do sistema financeiro imobiliário ou do sistema de financiamento habitacional. Tá? Então, é isso. Voltando à pergunta, só para responder a questão levantada pela Lúcia, sobre a competência do CNJ. Não é? Eu passei muitos anos tendo aula com o doutor Ricardo Dipp. Não é? O Marques também participou, o Chico Nagas também participou, nós tínhamos reuniões semanais, a gente discutiu, doutor, inclusive, essas normas de serviço do CNJ tiveram origem naquelas reuniões. O doutor Dipp foi consultor do CNJ para o desenvolvimento dessas normas. Então, começamos ali a desenvolver isso. Depois parou e tal, a coisa ficou meio perdida e retornou agora. Mas, muito bem. Eu lembro que nós sempre batíamos na mesma tecla, o doutor Dipp era bastante duro com isso. Corregedoria não tem competência para legislar para o cidadão, certo? A Corregedoria do CNJ não tem competência para legislar para o cidadão. O CNJ não tem competência para legislar para o cidadão. O que eles podem fazer? Legislar, criar normas de procedimentos para o judiciário. E os notários e os registradores são integrantes do Poder Judiciário. Tá? Então, ele pode dizer assim, olha, você não pode registrar isso aí. Ok? Mas ele não pode me impedir de fazer um contrato particular com força da escritura pública, conforme o artigo 38, e apresentar ao registro. Não é? O registro vai devolver, vai dizer que não é registrável, nós vamos fazer lá
começar todo aquele problema, aquela questão jurídica lá que ninguém sabe onde vai terminar, né? Se é que alguém vai ter coragem de fazer isso, porque também isso aí vai ficar amarrado por muitos anos até decidir. Ok? Então, me parece evidente que o CNJ não tem competência para isso. Agora, não vejo também que ele tenha mudado a lei. Tá? Aí também é uma questão de interpretação. Será que ele alterou a lei? Ou ele simplesmente se valeu da lei para isso? Olha, a lei diz que é contrato celebrado por escritura pública ou 2, por instrumento particular com efeito de escritura pública. Se não é um, não é outro, não pode ser aceito. Tá? Então, mas esse é o ponto. Eu acho que e até não daria esse viés. Esse viés não daria essa completude para a resposta da pergunta da Lúcia, porque de fato não me parece que ou seja, eles estão interpretando a lei. E aí eu volto ao ponto que eu já tinha dito, eles não têm competência para isso. Porque quem interpreta a lei infraconstitucional é o STJ, não o CNJ, nem nada. O J em comum ali não dá a eles esse direito. E a constitucional é o STF. E acho que esse é o grande ponto. E quando o Mauro fala do DIP, olha que interessante, né, como é o ponto de vista. Eu vou usar o exemplo contrário para mostrar essa dicotomia. Por quê? Voltando àquele meu exemplo da exigência ridícula e recorrente de CND de tributos federais para fazer registro de escritura pública, que é oficial, além de ter tal, isso aqui, tem 1 milhão de decisões normativas e tudo mais. Tal. E aí o DIP, o doutor Ricardo DIP, falando, né, não, mas veja, porque o registrador tem a sua responsabilidade, não sei o quê. Tal. E estava ali falando daquele momento quase que de iluminação divina que o registrador tem para qualificar um título, né? Eu falei, tudo bem, eu concordo, mas esse tipo de previsibilidade é a base para a segurança jurídica que todo mundo quer. E aí eu ousei falar para o desembargador Ricardo Dipp do artigo 30, do parágrafo único do artigo 30 da Lei de Introdução as normas do direito brasileiro que falam que é obrigação das entidades, dos órgãos controladores, ou seja, aqui no nosso caso as corregedorias dos estados, editar normas com efeito vinculante ao serventuário, ao delegatário do serviço público. E aí ele descarregou 40 anos de magistratura para cima de mim, defendendo a posição dele com argumentos assim, realmente, porque o Dr. Dipp é um gênio, isso é inegável. Mas veja que estranho, né? Porque, de um lado, a lei diz isso, claramente que não precisa, ou que não tem, as normas da corregedoria falam, etc. E, olhando para um artigo da lei, dando uma interpretação, os registradores fazem esse tipo de exigência. E agora, sem olhar para o mesmo artigo da lei, ou ainda que ele entenda, fala assim, não, sempre fez assim porque eu estou convicto, por N motivos, porque é norma cogente, porque tem que ser interpretada dentro do nosso sistema, etc., vou fazer. Não, não, agora é vinculante. Então, é ou não é vinculante essa merda? Com o perdão do francês, mas já são depois das 8. Então, acho que é isso, ou seja, a gente fica, esse tipo de disfunção interpretativa, etc., isso é ruim para todo mundo. Então, não é, e acho mesmo que o que é pior, o que dói mesmo, e insisto nesse ponto, é o argumento de que é imprescindível a tutela pública nos negócios privados. No momento em que eu decidi falar assim, pô, meu escritório está muito grande para esse prédio, acho que eu vou mudar para um prédio maior, vou ser vizinho do Mauro. Não, não, fica aí, você não precisa. Né? Que coisa, né? Isso é muito triste ver isso acontecer. Sim, é verdade. E o Kikunaga chamou a atenção para um fato que é esclarecedor, não é? O contrato particular é da natureza, da origem, da estrutura da alienação fiduciária, tanto que o artigo 24 diz exatamente o que ele deve conter. Não é? Qual é o conteúdo
do contrato de alienação fiduciária é este. Você pode inventar mais alguma coisinha lá e tal, mas se você não tiver aqueles 8 itens que a lei arrola ali, o seu contrato não vai ter validade. Ou, no mínimo, ele vai ter problema para ser registrado, ou nós vamos ter problema depois quando for executar, se for o caso. Não é? Muito bem. Então, para que é que eu preciso de um notário para colocar numa escritura aquilo que está na lei? É Não há a isso. menor necessidade. Né? Lúcia, você continua com a mão levantada. Você quer Não, falar? Pode falar. só mais uma questão aqui, até indo no pensamento do professor Kikunaga, quando ele fala no início do artigo 108, não dispondo a lei em contrário, ele não fala em momento algum que, não dispondo a lei em contrário, o instrumento particular tem que ter força de escritura pública. Não há uma determinação legal que exija que esteja escrito com força de escritura pública. Eu acredito que a legislação que foi feita para o SFI, SFH, etc., usou esta nomenclatura com força de escritura pública, mas se pegarmos a essência do início do 108, que ele fala, não dispondo a lei em contrário, a escritura... Então, não há uma norma que determine... isso que eu achei muito... assim, eu fiquei inconformada também com essa decisão, a nomenclatura da escritura pública ou instrumento particular com força de escritura pública. Eu entendo... a minha leitura é que não há essa exigência de se fazer constar a necessidade, até porque a própria lei da alienação judiciária, ela mesma estabelece, poderão ser feitos por escritura pública ou instrumento particular. A diferenciação já está ali. E não ou instrumento particular com força de escritura pública, porque ela já deu essa força ali. E o próprio 108, para mim, também dá essa força ali. Quando ele fala, não dispõe em contrário, escritura essencial. Ou seja, se não é escritura, o que é? É instrumento particular. É só uma leitura que eu fiz, mas... Obrigada. Luciano, eu concordo 100% com você. Tá? Concordo 100% com o Marx, 100% com o Kikunaga. Agora, eu pergunto a você, aonde é que está escrito na Lei 9.514 que pode ser feito por contrato particular? Com a redação atual do 38. Sim. Não é? Ele dá vez a uma interpretação, ao meu ver, errada, não é? Mas que foi bancada pelo CNJ. Dizendo assim, não, que ele diz assim, ó, ou é escritura pública ou instrumento particular com efeito de escritura pública. Só instrumento particular não serve. Ou seja, não dispondo a lei em contrário. Se não há lei em contrário dispondo, não serve. Então, foi um erro do legislador, tá? Uma escorregada, porque ele não quis mudar isso aqui. Né? Ele não teve a intenção. É o que eu disse isso no artigo que eu escrevi aqui. Ó. Eu disse assim, ó, não vai se encontrar em lugar nenhum a intenção do legislador de alterar a utilização do contrato particular na alienação fiduciária. Ele mudou apenas a redação do artigo. Escorregou, escreveu mal, né? E nós ficamos nessa situação. Kikunaga, você está com a mão levantada e depois eu falo aqui. Está com cara de bravo. Também chama ele de Não. peixe grande, É não é o isso? seguinte, vamos lembrar que o Código Civil 16, ele trazia lá no 134 a obrigatoriedade da escritura pública quando a transação, o negócio, ele era superior a determinado valor. Essa era a regra. Quando vem a lei de 64, a lei 4.380 de 64, Maurão, quando ele fala em instrumento particular com força de escritura, foi uma expressão do legislador, uma expressão de mercado, para informar que aquele instrumento particular ele vai gerar os mesmos efeitos da escritura pública. Ou seja, quais efeitos?
os efeitos constitutivos e translativos de direitos reais. Quando vem essa expressão em outras normas, inclusive no artigo 38, é só uma expressão. Quando ele fala escritura pública ou instrumento particular, só tem os dois. Se a forma prescrita em lei é a forma escrita, só tem dois modos. Ou ela é pública, ou ela é particular. O artigo 107 deixa bem claro. A manifestação da vontade, ela não dependerá de forma especial, salvo expressa previsão da lei. Então, a doutora Lúcia está corretíssima. No momento em que o artigo 108 ele vem e fala não dispondo a lei em contrário, significa, em qualquer hipótese que a norma faculte a forma, seja pública ou particular, evidentemente, é uma faculdade a exigibilidade da escritura pública. Então, assim, você afasta a exigência da escritura pública. Consequentemente, não há que se falar em nulidade. Por quê? Porque o artigo 166, inciso 5º ou 6º do Código Civil, deixa claro, se você violar formalidade legal, solenidade, é nulo. Não é o caso. Por que não é o caso? Porque o 38 permitiu a faculdade de forma. Então, essa interpretação dada é uma interpretação muito bizarra, né? E o grande problema é o artigo 108, ele é mal interpretado, e se você for nos manuais de direito civil, os doutrinadores não dão atenção ao artigo 108. Por isso que na semana passada fizemos um papo acadêmico para tratar do 108. Na próxima semana a gente deve publicar um artigo no Migalhas para interpretar o artigo 108, sem entrar no mérito da possibilidade ou não da aliança fiduciária, entendeu? É a mesma história da doação. A doação está no 541 do Código Civil, permite instrumento particular, mas os cartórios não admitem, mas a lei permite, os cartórios que não permitem, né? Então, assim, a gente vive momentos sombrios, né? E cada vez está ficando pior. E obrigado pela oportunidade e devolvo a palavra. Mauro, o que eu queria complementar, um ponto que a doutora Lúcia falou que é bem interessante, a respeito do... Ela comentou, se eu perdi alguma coisa, me corrija, por favor, Lúcia. Bom, qual seria aí, então, a atribuição, né? Para que eu preciso de um tabelião para verificar isso? E você disse isso também, para que eu preciso de um tabelião verificar o que vem na lei, etc. Exatamente. Esse é um argumento muito forte, muito importante, mas ainda acho que dentro do nosso sistema, e não estou falando nesse caso, porque a forma do contrato, as cláusulas, está tudo lá, está na lei. Mas, olhando de forma mais afastada, no nosso sistema binário, onde tem o título e registro, me parece que a figura mais importante ainda é o tabelião. Ou seja, quando a gente está falando de operações aqui, onde tenho pessoas iguais, na acepção jurídica do termo, inclusive. E o tabelião, ele tem sim em outros, né, em tantos outros negócios, onde as pessoas não são iguais na acepção jurídica do termo, tem uma função mais importante ou tão importante quanto a do próprio advogado, porque ele não tem parte. Ele vai orientar as partes, ele não vai tomar partido. E aí me faz pensar qual seria, então, muitas vezes, a função do registro. Porque pensa numa situação, aqueles mais de 8.000 contratos por mês de financiamento habitacional que passam pelo Mauro, eles são distribuídos em cartórios do Brasil inteiro e, na verdade, eu acho que 90% dos cartórios é o grande volume do cartório. Vez ou outra ali faz uma usucapião, o Heitor vai lá e enche o saco deles com uma adjudicação, alguma coisa um pouco mais complicada. Mas nesses casos, é um cara crachá que pode ser feito automaticamente. Já é feito automaticamente por um escrevente que ganha um salário mínimo, por que não ser feito automaticamente por um programa de computador? Então, esse é um ponto que também não faz parte diretamente da discussão aqui, mas é um ponto importante para a gente entender o cenário. Até colocar, na verdade, o que aconteceu, que foi o debate, que foi bem interessante, era, pegando principalmente em loteamentos, onde a minuta do instrumento ela tem que ser depositada
junto ao registro de imóveis. Então, ali é feita a qualificação registral do título. E a partir do momento que esse documento é firmado, o registro novamente vai verificar se aquele instrumento está de acordo com a minuta depositada. Então, nessas hipóteses, eu vou ter que minutar uma escritura de venda e compra com alienação fiduciária para submeter à qualificação registrária e lavrar novamente, e aí eu vou onerar, porque dependendo do empreendimento, são empreendimentos de pessoas que são de valores consideravelmente baixos, e é um custo que muitas vezes os loteadores financiam até o ITBI, porque o comprador não consegue, e fica, então, onde está aquela qualificação registrária que foi determinada, inclusive pela Lei 6766, naquele momento onde eu deposito aquela minuta, o que vai acontecer com isso? Eu vou ter que minutar uma escritura que tem uma forma, que tem um tabelião, que pode ser que eu lavre com o outro, que queira... Então, não é tirando a importância do tabelião, é colocando a dúvida de uma... Ficou uma questão que eu acho que não foi levada em consideração. A régua foi para todos, e você tem questões diferentes, né? É isso. Não, e veja que essa interpretação, ela, até certo ponto, ela poderia ser estendida para 6766, e a 6766, não vou chutar o número do artigo, mas lá para o final dela, tem o da força de escritura, fala assim, ó, basta trazer o ITBI que você transmite a propriedade com instrumento particular. Não, mas então, quanto que é o tamanho desse mercado? Vamos olhar para isso e vamos... É complicado. Isso é muito complicado. Eu acho que esse tipo de interpretação, feito, assim, pelo menos para um resumo aqui, para eu tentar uma conclusão do que a gente está falando, olhando da forma mais, não queria dizer acadêmica, mais científica possível para o tema, eu acho que a gente não tem outra conclusão ou outras conclusões, pelo menos por enquanto, porque essa é a graça de ser advogado, né? Mas que o CNJ não é competente para fazer isso, que a interpretação tem que ser dada, se é que há interpretação pelo STJ, e eu digo se é que há interpretação, porque a própria lei ela é integral em regular tudo aquilo que ela precisa regular e dizer o que pode ser feito por um instrumento que é a opção da parte, não é uma imposição da lei. Então, isso é bem... Só um detalhe, artigo 26, parágrafo 6º da 6766/79. Muito obrigado. Então, mas é isso, nós estamos todos falando a mesma coisa, na verdade. Né? O Kikunak está tendo um viés ali de interpretação da Lei 108. Eu acho que não é bem o caso de interpretação da Lei 108, embora seja muito importante a interpretação do artigo 108 do Código Civil. Né? O que eu tenho pretendido, desde que começou, é dizer o seguinte, ó, nós só vamos resolver isso através do Legislativo. Esse recurso vai chegar lá, vai ser denegado, tá? E nós vamos recorrer a quem? Ao STF? Ora, o CNJ é presidido pelo presidente ou pelo vice-presidente do STF, ok? Eu não vejo como mudar, do ponto de vista do Poder Judiciário, como alterar essa decisão. Tá? A não ser que apareça aí uma coisa assim, que vamos dizer, pô, mas o nosso Alexandre mexe até nisso, não é? Até isso ele vai querer mudar. Eu acho difícil de chegar aí. Então, é preciso batalhar por uma mudança legislativa. É simples. É uma questão só de mudar aqui esse artigo 38 e dizer assim, não quero dizer que seja essa a redação preferível, mas, assim, ser lembrado por escritura pública ou por instrumento particular, aos quais esta lei dá ou atribui os efeitos da escritura pública. Isso. Resolvido, mas, Mauro, né? eu acho que eu tenho tido um contato, e assim, eu não gosto de usar esse termo, mas eu tenho tido um contato muito importante com o mercado nas últimas semanas. O mercado, digo, com os agricultores, com cooperativas agrícolas do Mato Grosso do Sul, com operações que funcionavam muito bem sempre,
e agora estão olhando para isso e, sinceramente, já resolveram. A situação já está resolvida. Quer alienação fiduciária? Vamos lá para um lugar barato para fazer. Ah, mas não pode, tem as regras. Não, tem as exceções, faz presencial, põe uma sede lá. Assim, quando eu falo de uma diferença de 1.900.000 reais, ou melhor, 1.600.000 reais dos emolumentos de um estado para o outro para fazer as garantias de uma mesma operação, uma filial naquele outro estado está mais do que paga. Tá, sim, Abre claro. negócio lá, uma viagem para lá, 5 dias por mês lá, faz. Antes mesmo dessa história toda, eu conheço empreendedores do Espírito Santo, de outros estados, que tinham escritório em Brasília, ou tinham escritório em outros estados, para fazer negócio lá. E outra, então, tal como a gente só não mudou as garantias nessa operação específica por uma questão de custo, porque estava ali, era um pouco diferente, mas não tenha dúvida que as pessoas vão começar a botar isso, não simplesmente colocar isso na conta, não é algo que eu vou repassar. Ah, Mauro, eu vou te emprestar esse dinheiro, então ao invés de emprestar 30 milhões, eu vou te emprestar 31 milhões para entubar em você o custo a mais da operação. Não, você vai querer? Não vou. O que mais você tem de garantia? Ah, tem fiança aqui, ó, outras empresas, outros bens, e se pensa em outras alternativas. É isso que vai acontecer. Agora, É. a questão que você disse é o seguinte, o legislador, e um detalhe, o legislador não queria mudar, não sei o quê. Nos meus slides, eu coloquei as versões diferentes do artigo 38 para dizer que o legislador sabia exatamente o que estava fazendo e estava criando essa redação bagunçada e sujeita a questionamento por um motivo muito certo, para criar o questionamento, para dar margem para interpretação, para abrir a porta para uma discussão, para simplesmente não falar assim, não, então agora é para o instrumento público, para não deixar clara a maldade. Mas a maldade está revelada pelo teor da redação. Eu, assim, isso é minha opinião, não, tá, não tenho nenhum aspecto assim, mas eu sou absolutamente incrédulo com relação a isso, porque eu tive a oportunidade de conhecer assessores parlamentares, o pessoal técnico legislativo da Câmara, do Senado. São pessoas absolutamente bem treinadas, super, são juristas de mão cheia. Então, nada disso acontece, a redação ficou ruim. E outra, a gente está num país onde tem deputado federal, tem senador, tem ministro, tem. Vai com o cara lavada na televisão e fala assim: não, isso aqui não é o ideal, mas é o possível. Tipo, que? Eu tento fazer o ideal sempre. Por que eu tenho que viver no país onde as pessoas, é o que deu? O que a gente vai falar para os seus netos, Maurão? Fala assim, ó, desculpa, tenta vocês agora aí, que eu tentei e não consegui nada, vai, agora vai vocês. Pô, assim não dá. Eu, você disse agora há pouco que você tem muito contato aí com o pessoal do agronegócio e tal. Eu posso dizer que eu tenho muito contato com o pessoal, hoje nem tanto, com o pessoal do crédito. Não é? Participei da ABCIP, da Febraban. Inclusive, você sabe, eu fui expulso do ABCIP exatamente por causa da Lei 9.514, em 2017, quando eu fui absolutamente contrário às alterações que foram propostas naquele momento. Eu dizia, olha, isso aqui vai bagunçar a alienação fiduciária. E eu não errei, certo? Aquilo foi aprovado e de lá para cá é rio abaixo, né? E eu não posso nem passar na porta da ABCIP nem da Febraban, desde aquela época. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, eu não concordo com você nessa parte, não. Eu acho que é incompetência mesmo. É incompetência na redação da lei. O Fábio Rocha, né, o grande Fábio Rocha, falando da Lei 14.511, há poucos meses atrás, alguns meses atrás, ele me disse o seguinte, Mauro, eu participei da elaboração da lei, junto com o Melim, mas a gente não tinha controle nenhum daquilo. A gente Sim, escrevia durante o dia e recebia um e-mail às 3 da manhã dizendo, olha, alteramos isso, isso, isso e isso. Tá? E eu acho que é isso aí mesmo. O Melim mesmo já reclamava lá em 97, 98, a lei que eu fiz não é essa, não.
Certo? Eu fiz a lei, mas mudaram muita coisa. Né? E é assim que funciona. E aí vem uma redação dessa, que dá vazão aí à interpretação, e a gente fica perdido. Tá? Fica vendido, fica entregue às mãos de pessoas que a gente não sabe muito bem que tipo de relacionamento está tendo. Tá? Eu não compreendo como é que essa coisa começou. Certo? Não consigo compreender. Eu falei isso com o Kiko Naga logo no início. Falei assim, Kiko Naga, como é que esse negócio começou? Certo? Como é que essas pessoas se envolveram com isso? Não tem muita explicação para isso. Então, me parece assim, foi um negócio adredemente preparado, um motivo bom para usar essa palavra, né? Adredemente planejado para chegar no CNJ e o CNJ dar uma determinada decisão que nós sabemos a quem beneficia, certo? Não estou É. acusando ninguém de Não, nada, não. Estou mas, dizendo assim, é uma decisão que só beneficia o notariado. mas assim, agora não tem muito de jurídico aqui, mas o que você coloca, e acho que reforça a minha posição, minha posição, não, a minha opinião. Porque quando você tem juristas, assim, brilhantes, como o Fábio, como o Melim, trabalhando nesse tipo de projeto de lei, e eu tive a grata oportunidade de ter um pouquinho de contato com eles, né, durante a tramitação de algum deles, você vê que, assim, não conheço e acredito mesmo que não existe cabeça melhor para fazer esse tipo de coisa no país. Sim? Não existe gente mais bem intencionada do que eles. Então, como é que sai errado? Como é que sai torto? Como é que muda a redação? É a política, a discussão, etc. São as forças aí realmente fora do controle de quem, e aliás faz isso, muito provavelmente faz isso de graça, é o que está alheio ao controle de quem está ali bem intencionado e qualificado para fazer o negócio da melhor forma possível. E aí acaba saindo do jeito que sai. Às vezes é melhor, às vezes é pior. De novo, eu acho que é o seguinte, pensando na prática e agora um pouco mais convencido de que isso não vai mudar se não for uma mudança legislativa, eu ainda fico agarrado né, como é que chama, a boinha para o afogado, né? Pelo menos agora está previsível. Agora não quer fazer, vai fazer por escritura, calcula, vê o lugar mais barato para fazer, direito seu, se tiver dentro da regra, fazer em outro lugar, etc. Ou se você, ainda que você cave a regra para poder fazer em outro lugar, mas é previsível. E eu sempre, né, eu acredito que a previsibilidade é o pilar da segurança jurídica. Então, se tem que fazer escritura, tem que fazer. Agora, a bagunça que criaram com a discussão, eu tenho nossos sistemas de monitoramento e etc., o que a gente consegue fazer no escritório, ainda não pegou, não localizou nenhuma discussão desse tipo, mas eu tenho certeza de que, ainda que seja para criar confusão e gerar uma renegociação de uma dívida, ou numa situação para um pagamento, eu tenho certeza que é um prato cheio para terceiros credores questionarem esse tipo de garantia constituída anteriormente para criar confusão e usar a norma da Corregedoria da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo como uma modulação dos efeitos da lei, só piora a discussão, só piora a discussão. Então, Eu a vou te dar gente... só um nicho que deve ter alguma preocupação, tá? Que é a questão dos distratos. É, Certo? Ora, se isso não tinha validade, isso aqui é nulo, então não se aplica a lei do distrato, aplica o Código de Consumidor, aplica sei lá o quê, e vamos começar a discutir isso toda vez. Agora, você fala em mudar o, o Estado aí, para ir para outro Estado fazer as escrituras, isso é uma loucura, né? Pensando bem. Você, por exemplo, né, Demareste, ou o Marcos Prado lá no SESCOM, a Lúcia lá, no escritório dela também, a grande, esqueci o nome agora, não me passou, mas é um grande escritório. Vocês trabalham com contratos que vocês têm, às vezes, dezenas de alienações fiduciárias. Não é? Será que esse pessoal lá do CNJ tem conhecimento desse detalhe, que num contrato você pode ter 50, 60 alienações fiduciárias? Cada alienação fiduciária é um contrato.
não é? É Então, isso. cada alienação dessas era cobrada como um ato pelo notário. Sim. Sabe? Como é que vai ficar isso? Qual o custo disso aí? Como é que vai ficar o preço desse negócio? É exatamente isso que eu estou te falando. Não é? Tem escritura que já foi orçada em 2 milhões de reais. E o pessoal fala assim, opa, não vai dar. Isso inviabiliza a Exatamente. operação. Eu subestimava a questão dos custos, porque olhando assim no dia a dia, e dia a dia eu chamo de, sei lá, talvez seja mais de 99% dos casos, é, talvez não seja relevante passar na conta que a gente está falando de 30, 20 mil a mais de escritura. Ou seja, só que olhando para o CNJ como um arrecadador para fomentar o judiciário, o volume que isso gera é um negócio absurdo. Mas não tenha dúvida que é isso mesmo, e não é, e vai, porque põe o procurador para viajar, o pessoal gosta, ainda vai conhecer outras cidades. Eu não conhecia Palmas mesmo, adorei. Tá certo. Nosso colega HB. Quem é HB? Por favor, identifique-se. Doutores, tudo bem? Boa noite. É o Henrique aqui. É o Henrique, né? Henrique Eu Braz. acabei perdendo a primeira. Eu acabei perdendo a primeira parte. Desculpe se eu perguntar alguma coisa que acabou sendo respondida na primeira parte. Não compensa pegar um caso piloto para judicializar? Porque é uma importante fonte de renda também para a advocacia, né? A possibilidade de entabular esses contratos por instrumento particular. O problema do caso piloto é o caso que iniciou tudo isso aí, lá da Ale Combustíveis, certo? O que tinha a Ale Combustíveis de criar todo esse problema? Normalmente, os casos pilotos você pega uma entidade forte, pega advogados de peso e inicia um caso piloto, não é? Mas não, foi lá uma distribuidora de combustíveis e deu no que deu. Então é isso, eu não sei. Eu acho que, sinceramente, acho que não há solução jurídica, não há solução judicial. A solução é legislativa. E é simples e é fácil. Basta que as pessoas se manifestem, basta que a FEBRABAN e a ABCIP, desta vez, se unam às demais entidades, aos demais interessados na alienação fiduciária e procurem lá o seu lobby e partam lá para a alteração da lei. Tá? Isso eles fazem como eles querem. Né? Eles falam assim, vamos mudar a lei. Daqui a pouco já tem um projeto lá dentro, circulando, já quase aprovado. Mas já? Tá? E eu confesso aqui a minha ignorância, ou as minhas limitações com relação à estratégia processual e tudo mais, nesse nível, tá? Mas eu até acho, e acho que e é isso que na linha que o Mauro falou, me corrija se eu tive uma impressão errada, Mauro, mas vamos imaginar que esse recurso que vai ser analisado não vai ter sucesso. Em tese, dele caberia algum recurso, talvez não um recurso nominado, mas minimamente um mandato de segurança, mas quem seria o órgão, salvo engano, seria o STF, que é presidido pelo que tem entre os seus membros ou membros do CNJ, etc., que já manifestaram sua convicção e como todo bom ministro brasileiro já deve ter tuitado, xizado, falado disso várias vezes, mas então por isso que eu vejo com bastante importância aí o que o Mauro fala quando se só uma solução legislativa. E veja, a solução legislativa já existia, né? A gente viu as alterações que foram feitas nesse artigo 38, ele foi tomando pancada de todo lado. Sim. Mas é isso. Tá certo. Como dizem, né? Como diria o filósofo, de tédio não morreremos, meus colegas advogados. E esse é só um Muito caso. Né? obrigado. Nós temos outras questões da alienação fiduciária que também estão explodindo por aí e que nós também precisamos discutir aqui num outro dia, como a questão da responsabilidade do fiduciário pelas dívidas condominiais, não é? A responsabilidade ambiental. Responsabilidade ambiental, que começam a ser imputadas, ou seja, parece que as pessoas perderam
o controle do que é a alienação fiduciária, né? A alienação fiduciária não passa de uma ficção, já era tratada assim lá no tempo que era uma fidúcia lá no direito romano, já era tratada como uma ficção, não é uma coisa para ser levada muito a sério, não. Ela só fica séria no caso da execução, não é? Porque durante o decorrer do contrato, o cara que deu o imóvel, que transmitiu o imóvel para o credor, ele não queria transmitir, ele não tinha intenção nenhuma de transmitir, o credor não tinha intenção nenhuma de receber aquele imóvel para o seu patrimônio, não é? Mas eles fingem que estão fazendo ali um negócio e tal, até que, no fim, tudo se desfaz e retorna ao status quo ante. Não é? Então, assim que tem que ser. De repente, as pessoas começam a criar situações. Não é? O fiduciário é o responsável pela dívida condominial. Ora, me parece que sim, porque ele é o proprietário. Ok, mas me parece que não, porque ele não quer ser o proprietário. Ele só quer fazer o negócio dele, emprestar dinheiro e ter uma garantia. Nada mais do que isso. Não é? E essas coisas têm que ser consideradas. Mas a lei tem que dizer isso. Não adianta a gente ficar falando. Né? A lei tem que dizer, olha, como diz lá do imposto, né? Nas operações de garantia, não incide imposto de transmissão. Certo? Ok. Nas operações de garantia, na alienação fiduciária, a responsabilidade pelo ITBI, pelos impostos e pela dívida condominial, continua sendo do fiduciante. Ok, está resolvido o problema. Agora não é vir com meias palavras. Não, ele vai pagar, vai fazer não sei o quê e tal, que ninguém sabe exatamente quem é quem. Não é? Tem que ser claro e perfeito, tá bom? E, Mauro, para encerrar minha participação, para reforçar aqui que a gente precisa ficar muito atento a tudo, se vocês derem uma olhada na reforma tributária, e talvez isso não seja novidade para muitos aqui ou para ninguém, mas vejam que vida interessante que nos aguarda. Já está mudando o projeto, pelo menos da última vez que eu vi, já mudava o fato gerador de TBI. Ou seja, compromisso de compra e venda, registrado ou não, essa discussão acaba, gera ITBI. Então, vamos lá, pessoal, firmes e fortes, temos muita coisa para estudar sempre. Não podemos esmorecer. É isso, Mauro. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu acho que nós exploramos bem o assunto, não é? As pessoas, pelo menos, saem com uma série de entendimentos daqui que poderão utilizar aí no seu dia a dia. Quem estava falando aí? Não, era eu estava aqui, eu ia agradecer de novo, doutora Lúcia, a presença de todos aí, pessoas que a gente não via faz algum tempo, amigos da academia, tudo. Foi legal ter vocês essa noite com a gente aqui. E eu fico feliz quando tenho a impressão de que eu trouxe alguma novidade, alguma coisa positiva, alguma coisa, né, algo que vai ser útil na vida de cada um de vocês aí. Eu aprendo sempre muito com o Mauro, agradeço muito você, Mauro, por isso, e Lu, Kikunaga, pessoal, o time técnico da academia, muito obrigado pela paciência com a gente de novo. E é isso, só tenho agradecimentos a vocês. O Hilário quer falar alguma coisa? O Hilário levantou a mão. Hilário? O aparelho está ruim, Mauro. Eu não consigo desconectar o microfone aqui pelo aplicativo. Mas agora a gente está te ouvindo bem, pode falar. Está me ouvindo bem? Eu estou pelo próprio Teams e às vezes ele dá uma dificuldade. Eu concordo aí com o Mauro, que acho que essa situação só vai ser pelo legislativo, não tem outra solução. E só para acrescentar, você vê como que situações já era, parece que esperado. Não raro, o CNJ determina uma posição dessa, sem entrar aqui no mérito se é legal, se é competente ou não, e as corregedorias estaduais demoram anos para redigir uma norma. Essa questão da alienação fiduciária, você vê que tão rápido nós já temos até enunciado de
emolumentos, né? Quando o próprio Colégio Notarial já decidiu os emolumentos, ou seja, então nós estamos numa cadeia de sobreposição de competência. O CNJ faz regra, o Colégio Notarial, embora eu seja da classe notária, faz regras de emolumentos, quando seria de competência legislativa estadual, então está virando realmente uma bagunça. E eu só era complementar só isso, você vê, a gente tem situação de normas que é de emolumentos de uso capião lá atrás, que até hoje nunca houve discussão, né? E hoje a gente já tem até anunciado aí, publicou ontem o enunciado do Colégio Notarial de como serão cobrados os emolumentos das escrituras de alienação fiduciária. É rápido, Mauro. Obrigado, Hilário. Obrigado, Hilário. Então é isso. Eu gostaria de agradecer, pedir desculpa da doutora Lúcia Frias, eu havia esquecido o nome do escritório dela. Imagina! Caselle Guimarães. Não se Poxa, não sei preocupe. como eu esqueci esse nome. Não, estamos em casa. Tá? Fique tranquilo. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Eu fico Prazer muito feliz aqui. quando eu vejo pessoas aí de peso no mercado advocatício, no mercado de advogados, de escritórios, aqui conosco, Muito obrigada. acompanhando aqui a academia. Né? Isso cada vez mais vai dando valor à nossa academia. Tá? Então é isso. Eu acho que nós cumprimos a nossa obrigação. Nós não viemos aqui para dar soluções, nós viemos aqui para levantar os problemas, né? E dizer em que pé nós estamos. Eu acho que fizemos isso muito bem. Tá? Agradeço a todos. É isso. Muito obrigado. E espero vê-los em outra oportunidade. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tá, um abraço a todos.